Olha só, lembram daquele congresso em que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que nós derrotamos o bolsonarismo, declaração que foi analisada ontem aqui no Papo Antagonista? Esse evento começou na última quarta-feira e termina no domingo. E para ilustrar, né, como é um evento político e ideológico, como a gente chamou a atenção ontem, mostrando que um ministro do Supremo não deveria nada estar lá, quem foi participar desse evento foi o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que coincidentemente é do campo da esquerda. Então, sem citar nominalmente Jair Bolsonaro, Lula afirmou nessa quinta-feira, durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, essa incubadora de militantes de esquerda, lá em Brasília, que o país conheceu o fascismo e o nazismo nos últimos 4 anos. Vamos acompanhar mais uma exploração do Lula, desse contraponto, ele voltando a posar de democrata contra o nazismo, como diz o título dessa transmissão ao vivo. Pode rodar. Vocês precisam compreender uma coisa, como a democracia é importante. Há muito pouco tempo, vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em 4 anos como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente às vezes leva séculos para conquistar. E eu espero que a gente tenha aprendido uma lição. A lição de que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita que a humanidade criou, mas não tem nada igual a ela. Olha, sempre me desagrada a banalização do nazismo. Essas pessoas não conheceram o nazismo nos últimos 4 anos. Houve desgraças no Brasil, houve tragédias e houve, obviamente, uma gestão, um terror, né? Uma gestão horrorosa da pandemia por parte de Jair Bolsonaro, com toda a desinformação sobre vacina, com sabotagem da vacinação. Agora, na escala do horror, o nazismo continua muito mais acima. E é preciso lembrar que a Alemanha nazista, sob comando de Hitler, exterminou milhões de judeus, pessoas que foram asfixiadas na câmara de gás, incluindo mulheres, crianças, gente que tinha que carregar os cadáveres, os corpos daquelas pessoas que foram asfixiadas até a vala, para depois elas próprias serem asfixiadas como aquelas cujos corpos elas carregaram. É uma coisa inconcebível, inimaginável para muita gente que não está acostumada a ler a história no seu ponto de maior horror, né? Então, é preciso que as pessoas realmente estudem o nazismo para não cair nessas hipérboles do discurso político, ideológico, de tentativa de você demonizar adversários que merecem diversas críticas legítimas, inclusive críticas ácidas e em relação a atitudes bárbaras. Agora, essa banalização da palavra para esse tipo de fim, para você posar de purinho e de limpinho contra um adversário demoníaco, ela faz mal ao debate público, né? Então, o Lula ele gosta desse contraponto do Jair Bolsonaro, ele gosta de se referir a fascismo e nazismo sem citar o Bolsonaro para evitar qualquer punição em relação a ele, mas ele tem um histórico que não é de democrata, e a gente viu recentemente nas declarações dele sobre o regime autocrático da Rússia, de Vladimir Putin, sobre os regimes autocráticos também, as ditaduras latino-americanas, como a da Venezuela, de Cuba e de Nicarágua, todas comandadas por aliados dele, né? Era Hugo Chávez, hoje é Nicolás Maduro, na Nicarágua é Daniel Ortega, em Cuba são o sucessor, o Díaz-Canel, né, o sucessor dos irmãos Castro, Fidel Castro, depois Raul Castro. Então, o Lula não tem muita credencial para posar de democrata, apesar de isso ter funcionado eleitoralmente ao longo da campanha. Graeb. Felipe, eu quero só reforçar
o ponto que você já marcou aí logo no comecinho, né? A presença do Lula nesse evento da Uni mostra que foi uma sandice do Luiz Roberto Barroso pisar naquele palco. Absolutamente impróprio, né? É um evento não político-eleitoral, mas é um evento essencialmente político de uma vertente da política brasileira, e ele não devia estar lá se tivesse um pouco mais de prudência, né? Se o discernimento não tivesse operado como a gente espera que opere, não só quando o juiz está de toga, mas o tempo todo, em todas as decisões que ele vai tomar, que tem a ver com a vida pública dele, né? Então, assim, é aquilo mesmo. A presença do Lula, pouco mais de um dia depois, carimba a imprudência do Barroso, né? Uma lástima. Wilson. Eu queria começar esse comentário fazendo uma cobrança, não a você, Felipe Moura Brasil, mas a nossa parte técnica. Cadê a vinheta do prêmio Óleo de Peroba, rapaz? Nessas horas eu preciso dessa vinheta e não tem vinheta. O Daniel tá brincando, ele tá sorrindo ali. Porque é isso, gente. O Lula vem com essa. Solta fascismo, perseguição de adversários, vem posar de grande democrata. Ô, Lula, prêmiozinho óleo de peroba para Vossa Excelência. Petista não tem moral nenhuma para falar de defesa de democracia. Fica esse discursinho, fascista. Eu já falei isso aqui no programa, sabe? Quer dizer que todo eleitor que não seja do Lula é automaticamente fascista? Não, meu amigo. Então, assim, me vem com essa história da carochinha, sabe? De, porque estamos defendendo o fascismo, né? Vamos lutar contra o fascismo, companheiros. Sabe? Esse discurso já não cabe mais. Jair Bolsonaro está inelegível. Não faz o menor sentido mais esse discurso batido. Funcionou para 2022, mas você já não tem mais esse adversário. Acabou, já era, meu amigo. Olha para frente. Olha a economia. Posso fazer por favor, uma segunda observação aqui? Claro. Como o Felipe bem lembrou, tem todo o histórico de apoio do Lula às ditaduras, né? Principalmente aqui da América Latina. Só que esse não é o único indício de que a ideia de democracia do PT não merece muito respeito. Porque Exato. Aquilo que o PT fez de pior para a democracia brasileira foi corromper as regras do jogo com o esquema do Petrolão, certo? Que alimentava os partidos políticos com dinheiro para desenvolverem as suas atividades, para se manterem por cima, para que aqueles de sempre voltassem a se eleger. Aquela foi a pior contribuição, entre aspas, do PT ao descrédito da nossa democracia, e ele fez ela ficar bichada por dentro, vamos dizer assim. Né? Quando você dá um jeito de desviar dinheiro público para o caixa dos partidos políticos, você está manchando o jogo. Tem aqueles que têm mais chance de prevalecer e outros que têm menos. Então, tão grave, ou talvez mais grave, do que o apoio do Lula aos corruptos, é o fato do PT ter sido o grande protagonista do esquema que mais bichou por dentro a nossa democracia ao longo de muitos e muitos e muitos anos, né? E a própria fome do Centrão, ela também vem daí, porque o Centrão ficou mal acostumado. E o Lula agora é como se o feitiço voltasse um pouquinho contra o feiticeiro. Né? Você teve o esquema do mensalão, de compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, depois você teve o esquema do Petrolão, que é você distribuir ali nacos
da Petrobras para os partidos, que usavam aquelas diretorias para arrecadação de propina. E quando eles se acostumam a ganhar muito dinheiro por meio desses esquemas, depois que os esquemas são descobertos, vêm os processos e todo mundo acaba impune, como a gente falou na pauta anterior, eles querem manter a média, né? Eles não querem cair muito em termos de lucros, então sempre vão pressionar por ter mais verbas. O próprio orçamento secreto ele é resultado dessa sede que ficou depois de se fechar a torneira da corrupção na Petrobras. E agora você tem outros mecanismos que estão sendo utilizados para tentar compensar a falta dessa torneira. Mas continue, Wilson, por favor. Não, eu só queria pegar o ponto, vocês dois foram até muito longe, né? Eu ia fazer uma análise um pouco micro do episódio. Porque quando eu vejo o Lula e o PT falar de fascismo, de ataques à democracia, né? E se ele se colocando como um grande defensor da democracia, ele basicamente ignora e esquece que esse modelo de fascismo, utilizando bem entre aspas, foi um modelo inaugurado pelo próprio PT. Sabe, é bom lembrar que em 2014, já falei isso aqui N vezes e vou continuar repetindo, a Marina Silva, ela teve a sua reputação assassinada pelo PT. Qualquer pessoa que se coloque contra o PT, ela é agredida. Hoje, você teve as redes sociais, mas antigamente eram agredidas na rua, sabe? Esses movimentos aí, movimento sem terra, movimento sem teto, em que você tem alguns excessos, são incentivados pelo próprio PT. Quantas e quantas vezes inimigos do PT foram esculachados nas ruas? E os caras me vêm falar de fascismo, vêm falar de defesa de democracia, me vêm falar, não, eu sou uma esquerda caviar bonitinha que utiliza iPhone, que as coisas funcionam do meu jeito. Peraí, né? É brincar com a minha inteligência. Se você acompanhar qualquer reunião do PT, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, se você acompanhar qualquer reunião do PT e outros partidos, PSB, PCdoB, etc., todo petista vai falar o seguinte: vocês não têm direito a indicar ninguém aos cargos majoritários, porque o PT é o maior partido, então o PT ele é hegemônico. Então, como é que eu vou conseguir fazer política no momento em que eu sempre me coloco como melhor? Sempre me coloco acima dos outros, num instante em que eu sempre me imagino como Deus. Aí os caras vêm me falar de defesa de democracia, vêm me falar de vamos combater o fascismo, vamos apaziguar a nossa nação. Por favor, né? Aí é brincar com a minha inteligência, né? E ainda sobre esse congresso da Uni, Felipe, eu achei muito curioso, eu até anotei isso aqui, não tem como não deixar de falar isso, não tenho como registrar isso. Ontem eu acompanhei vários comentaristas falando sobre esse mesmo episódio, né, sobre a questão do Barroso, e num primeiro momento, assim, a grande imprensa tentava contextualizar, falar do Barroso, não, ele não errou, não foi bem isso, né? Todo mundo passando o pano, sabe, aquela passada de pano geral. Hoje, 24 horas depois que o episódio decantou, parece que todo mundo assistiu aqui o papo antagonista e começou a ter o rumo certo da história, né? Que é literalmente condenar uma ação de um ministro do Supremo que não tinha nada o que fazer ali, panfletagem em um evento da Uni, né?